E agora vamos ao segundo painel, então. Gostaria de convidar o Dr. Paulo Matos, que é médico psiquiatra, coordenador do Centro de Neuropsicologia Aplicada e do Programa de Pesquisa de Neurociências do IDOR. Muito bem-vindo, Paulo Matos. Fique à vontade, é com você. Olá, Crícia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente aí com esse convite. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre terapias digitais, né? Gente, quantas health techs vocês acham que nós temos no Brasil? Em julho desse ano, 2021, nós tínhamos 900 health techs no Brasil, né? E se a gente fosse ver as top 10, as 10 melhores, né, usando para isso o que a gente chama de DM Score, que é um algoritmo, né, de scoring de maturidade, 6 dessas health techs são de telemedicina e 4 são de, duas são de medical device, né? Mas não temos nenhuma de terapia digital propriamente dita, né? Essas startups, elas variam muito em relação à sua cobertura, ao interesse e, digamos assim, a importância médica. Nós temos desde Just for You, que é uma startup para a escolha de um shampoo personalizado para o seu tipo de cabelo, até a Himunity, que é uma startup para fazer um gerenciamento de saúde para pacientes que sofrem de doenças autoimunes, né, que são doenças graves. Então, eu vou falar um pouquinho sobre terapias digitais. Nessa mesa, nós vamos ter tanto terapias digitais, psicoterapias, como também 2 estudos de caso muito interessantes que vocês vão ver. Um estudo de caso em UTI e um estudo de caso sobre terapia para dor, que é uma coisa muito, muito importante. Então, eu trouxe para vocês aqui o que foi publicado mais recentemente na literatura científica. Esse estudo aqui foi publicado há um mês atrás, né? E então investigou se era possível fazer uma intervenção digital em pacientes com depressão. Eram pacientes tanto no Brasil quanto no Peru. Uma curiosidade para vocês é que na América Latina, os 2 países que têm os piores indicadores de Years Living with Disability, que é uma medida da Organização Mundial de Saúde para ver qualidade de vida, os 2 piores países em relação à depressão são justamente o Brasil e o Peru. Então, essa era uma intervenção digital com 18 sessões. Ela foi feita durante 6 semanas via um smartphone que era fornecido pelos pesquisadores e, basicamente, era baseado em princípios de ativação comportamental. E o que a gente observou com essa terapia digital? Que teve uma melhora significativa nos sintomas de depressão em 3 meses, quando foi feita a avaliação. E isso era comparado com os cuidados usuais, quer dizer, as psicoterapias feitas presencialmente. No Brasil, entretanto, a magnitude do efeito, quer dizer assim, a diferença entre a terapia habitual e a terapia digital foi pequena. E esse efeito, né, não se sustentou em 6 meses. Esse é um segundo artigo, também publicado há muito pouco tempo atrás, que é sobre o efeito de terapia digital para crianças e adolescentes que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo, que, como vocês sabem, pode ser bastante incapacitante, principalmente quando começam cedo, né? Esse estudo foi de 16 semanas e, por motivos éticos, né, quem não respondia a essa intervenção, que era digital, por 3 meses, em seguida recebia o atendimento presencial. E o resultado foi bastante animador, né? Não houve diferença, né, entre a terapia que era feita presencial e aquela terapia que foi feita por via digital em 6 meses de follow-up, de acompanhamento. Entretanto,
parece bem claro que a abordagem digital, ela, por um lado, oferece uma escalabilidade, né? Porque ela diminui a necessidade do suporte humano. Mas acontece que o suporte humano continua sendo um fator muito crítico nesse circuito. Por exemplo, vocês lembram aquele estudo que eu mostrei do Arai e colaboradores, com 20 centros no Brasil e 7 centros no Peru? Acontece que houve uma diferença. Por exemplo, o pessoal que foi acompanhado em Lima tinha acesso ao apoio de enfermagem, e o pessoal que foi feito em São Paulo, não. O que aconteceu? A coorte de São Paulo teve só 65% de adesão ao tratamento, enquanto a coorte de Lima, que tinha apoio de uma equipe de enfermagem, teve uma adesão de 92%, muito maior. E aí, em 2019, foi publicada essa revisão sistemática de literatura com meta-análise, né? Avaliando, então, qual seria a eficácia dos aplicativos para smartphone como standalone, quer dizer, como única estratégia. E a conclusão dessa meta-análise é que, embora muitos trials mostrassem melhora, né, em sintomas psíquicos, né, usando apenas os aplicativos para celular como uma intervenção standalone, isso não poderia ser recomendado pelo nível atual de evidência científica que nós temos. Eles parecem não ser suficientes. E aí, o Thomas Insel, uma pessoa bastante importante, porque foi diretor do NIMH, que é o National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, e posteriormente trabalhou no Alphabet da Google, né? Ele falou da importância de ter fenotipagem digital, né? E o que seria isso exatamente? Na verdade, nós psiquiatras, né? Eu sou psiquiatra, nós médicos avaliamos, né, o estado mental do indivíduo, avaliando a emoção que ele está sentindo, a cognição, quer dizer, o aspecto intelectual, e o seu comportamento. Mas a gente raramente utiliza uma ferramenta, né? Exceto em pesquisa. Quando eu faço pesquisa lá no Instituto DOR, eu uso escalas, uso questionários, né? Mas na prática diária a gente não faz isso. Então, existe uma grande variabilidade e, obviamente, isso depende muito da expertise de quem está investigando o paciente. E os profissionais de saúde mental, eles podem detectar essa deterioração do estado mental numa pequena percentagem de pacientes. Muitas vezes os pacientes estão apresentando uma piora e não é possível, numa consulta clínica, você identificar. Como a gente poderia fazer isso? Usar formulários, né? Classificar os pacientes, formulários clínicos, né? A sugestão muito curiosa do Thomas Insel era usar, por exemplo, o uso do smartphone, né? Eu poderia usar sensores, poderia ver a interação no teclado e poderia também analisar a voz, né? Então, por exemplo, eu poderia investigar a atividade, a localização do sujeito, a interação social, o tempo de reação, né, o tempo de resposta. Eu poderia checar os níveis de atenção e memória e, através da análise de voz, eu poderia ver a prosódia, que é a musicalidade do discurso, poderia também ter acesso aos sentimentos e à coerência daquilo que ele fala ou também escreve no teclado. E, com isso, eu teria um fenótipo que permitiria investigar justamente aquilo que os psiquiatras investigam, que é comportamento, cognição e humor. E, com isso, eu poderia não só ajudar no diagnóstico, como eu poderia, principalmente, monitorar uma questão importante, que é a recaída. Lembrando que a quase totalidade dos transtornos neuropsiquiátricos ou tem curso crônico ou ele tem curso recidivante. E eu poderia predizer o risco disso acontecer. Então, acontece, entretanto, que qualquer tecnologia, como essa, por exemplo, ela tem que demonstrar o seu valor não apenas em termos econômicos, mas em termos de eficácia clínica, né? Será que fazendo isso eu vou reduzir a morbidade e a mortalidade em transtornos psiquiátricos, por exemplo, que é bastante elevada? Nós não temos estudos ainda sobre isso. Isso é um gap
né? Mas nós sabemos que existem outras áreas da medicina onde você medir continuamente os indivíduos, isso se associa a melhores resultados. Por exemplo, esse estudo publicado no JAMA, mostrando que aqueles adultos que participavam de um estudo, adultos com hipertensão arterial, participando num estudo com um aplicativo de um app, né, no seu celular, e com um dispositivo que poderia ser usado controlando a pressão arterial, esse estudo foi feito com mais de 29 mil indivíduos nos Estados Unidos, e isso representou uma melhora muito significativa no controle da pressão. Então, nós poderíamos também tentar usar a mesma tecnologia para a saúde mental. Uma grande questão é a questão da privacidade, né? E a questão da agência. A agência é aquele poder do próprio indivíduo de determinar o que vai ser feito com aqueles dados, né? Todos nós temos que nos adaptar ao mundo sem proteção de privacidade, né? Isso é uma realidade, mas a questão é, esses dados comportamentais serão utilizados para quais finalidades, né? Quem vai ser proprietário desses dados? Nós, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, estamos numa situação muito favorável, né? Porque nós somos um instituto de pesquisa. São pesquisadores que trabalham com esses dados. Vocês vão ver a seguir, com a apresentação do Ronald Fisher, o que é que nós podemos empregar esses dados, mas isso seria muito importante para capacitar os pacientes e os seus familiares a tomarem decisões sobre questões de saúde, ou então prever o risco de recidiva de doenças. Isso seria muito mais importante do que identificar consumidor a se conectar a mercados potenciais. Esse é um aspecto muito importante quando a gente fala de health techs. Era isso que eu queria trazer para vocês. Nós vamos agora seguir para os próximos apresentadores aí dessa mesa, muito importante. Muito obrigada, Paula. Então, agora vamos para o próximo painelista, Ronald Fisher, psicólogo e pesquisador do IDOR. Ronald, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer ficar aqui com vocês. E eu vou apresentar um pouco sobre esse processo de desenvolvimento do nosso portal de saúde mental, que já faz um sucesso enorme, com mais de 120 mil visitantes no último ano, então é um número bem grande, e agora estamos passando para uma nova fase dessa plataforma e eu vou compartilhar um pouco sobre esse processo. Como todos sabemos, essa pandemia criou um desafio gigantesco para a humanidade. Um dos maiores desafios nos próximos anos vai ser entender o impacto na saúde mental própria e também desenvolver estratégias para atender a essas demandas. É muito difícil avaliar o impacto da pandemia para a saúde mental, principalmente porque não existem bancos de dados adequados pré-pandemia que nos permitem uma comparação bem simples e com confiança. Então, por exemplo, essa publicação aqui, que saiu mês passado, usou várias premissas e suposições para mostrar que provavelmente o nível do estresse, da ansiedade, da depressão aumentou na média por 20, 25 até 30% na população geral. É um aumento bem grave, se você pensa que durante um ano aumentou esse nível clínico por 20, 25%. E esse impacto ainda é maior na faixa etária mais jovem. E justamente essa semana, o cirurgião-geral dos Estados Unidos publicou um aviso bem raro, geralmente ele não comunica muito com o público geral, e ele publicou esse aviso chamando a atenção mundial na crise dessa saúde mental, principalmente para os adolescentes e adultos jovens. Então, a gente tem que fazer algo. E uma coisa que podemos ver, essa demanda é bem claro quando vemos o aumento de chamados
para serviços de telemedicina, linhas de ajuda, helplines, coisas assim. Essa pesquisa que foi publicada esse mês mostrou que o número das chamadas na Europa aumentou significativo, como vocês podem ver aqui, durante a pandemia, principalmente durante períodos de lockdown. E as temáticas também, você pode perceber que os clientes trouxeram outros assuntos para os profissionais que atenderam eles, que mostraram o impacto, porque, por exemplo, as conversas mudaram, as pessoas falaram sobre medo, sobre solidão, sobre suicídio, etc. E assuntos que geralmente são muito comuns nessas chamadas, como relacionamento, caíram muito. Então, mudou o padrão que faz uma diferença para as pessoas e tem uma demanda enorme. E também, só para trazer um trabalho do nosso grupo, a gente mostrou que esse impacto do estresse pode modificar e mudar aspectos fundamentais da psicologia da população. Por exemplo, conseguimos mostrar que o estresse durante a pandemia, o estresse de ser infectado, deixa os brasileiros menos cooperativos e mais egoístas. E você pode imaginar, isso implica que os nossos valores podem mudar com o tempo, enquanto a pandemia continua, e a gente precisa pensar em opções de atender essa demanda, porque isso vai mudar o padrão da nossa sociedade. Já antes da pandemia, várias agências internacionais mostraram um caminho para frente para atender essas demandas, principalmente como um primeiro passo, usando psicoeducação para oferecer educação para o público geral, entender um pouco melhor o que é saúde mental. Eu acho que é bem claro que psicoeducação tem um papel-chave para enfrentar essas demandas. Então, para a nossa iniciativa de saúde mental, que montamos no ano passado, essa oferta de psicoeducação foi o primeiro pilar da nossa plataforma. Precisamos educar o público sobre questões da saúde mental e passar informações confiantes para quem quer melhorar a qualidade da vida e também que tem problemas emocionais neste momento difícil. Mas justamente aqui enfrentamos um outro desafio. Tem muita informação na internet, nas agências de jornais, nas bancas de jornais, tem fake news, publicações sem evidência de eficácia, tem aplicativos, é um comércio enorme que muitas vezes promovem a propaganda que você vai melhorar a sua vida sem uma evidência. E existem muitas opiniões bem fortes, ofertas no mercado, mas precisamos oferecer para o público algo com evidências científicas provadas. E para resolver isso, o nosso grupo decidiu de fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise da literatura, para identificar que práticas, que intervenções as pessoas podem fazer em casa sem uma supervisão de um profissional de saúde e também práticas que são fáceis e têm evidência de diminuir ansiedade, depressão e aumentam o bem-estar. Em total, foi um trabalho bem grande. Em total, identificamos 1.390 estudos randomizados controlados, com um total de mais 140 mil participantes. Então, foi uma revisão bem complexa, e identificamos vários tipos de intervenções e terapias que promovem a saúde mental, estão seguras e eficazes e podem ser usados em casa. E uma coisa que eu acho muito interessante, esse impacto do nosso trabalho foi quase imediato. A gente publicou isso já no mês seguinte, alguns governos da Europa, principalmente, usaram os nossos resultados para informar políticas de saúde pública. E hoje, por exemplo, o OMS também usa o nosso trabalho para oferecer guias para a saúde pública.
Mas uma outra coisa que também a gente queria trazer é, fora dessas intervenções clínicas de autocuidado, queremos também aumentar o cardápio que a gente oferece na plataforma e incluir opções para as pessoas melhorem a qualidade da vida. Uma visão que eu acho muito importante é que a gente sempre precisa se cuidar, sempre precisa cuidar da saúde mental, nem só quando você está com problemas emocionais. Por isso, também incluímos várias técnicas e atividades que as pessoas podem usar no dia a dia e ajudam a melhorar a sua qualidade da vida, mesmo quando você não está com problemas graves emocionais. Então, isso também é um diferencial bem interessante, eu acho, da nossa plataforma. E aqui, isso é a plataforma atual, com esse segundo passo da psicoeducação. Incluímos muitos vídeos com essas dicas técnicas excelentemente narradas pelo nosso destaque, o Paulo Matos. Tem muitas dicas como você pode melhorar o seu dia, como diminuir o estresse quando você está fazendo uma chamada de Zoom ou de vídeo, e outros assuntos que podem melhorar e ajudar a qualidade, podem ajudar as pessoas a melhorar a qualidade da vida. Dados na sua mente. Então, agora, estamos indo para uma nova etapa, uma próxima fase dessa plataforma, para trazer mais inovações e contribuir mais para a saúde mental da população e também para a ciência. O nosso foco agora vai ser em implementar ofertas de autoconhecimento e vincular tudo isso com data science. São dois pontos bem críticos que também fazem parte dessas guias internacionais que eu mostrei bem no início e são fundamentais para enfrentar essa crise de saúde mental. Agora, o que a gente está incluindo? A gente oferece um cardápio de vários questionários, escalas, validados e com evidências científicas em várias áreas. Então, valores, personalidade, relacionamento, etc. E essas escalas podem... então, a gente escolher essas escalas, principalmente, porque eles permitem às pessoas entender um pouco melhor vários aspectos da saúde mental e do seu próprio ser. Como você está, porque muitas vezes as pessoas não estão muito cientes dos nossos lados fortes e fracos. Então, isso é uma oferta de se conhecer melhor. E as pessoas depois vão receber um feedback personalizado, comparando os resultados com grupos comparativos do contexto nacional e internacional. É possível baixar esse feedback personalizado e também a gente vincula esse feedback com dicas para as pessoas. Então, você vai receber um resultado e, dependendo do seu resultado, a gente vai mostrar algumas dicas, alguns vídeos do Paulo ou outros profissionais do IDOR para melhorar ou reforçar aspectos saudáveis e positivos do seu perfil. E tudo isso foi possível porque a gente está implementando uma plataforma baseada em R e Form R, uma linguagem da computação. E isso permite, é muito flexível, altamente flexível para coletar, analisar dados em tempo real. E com isso, as respostas já estão imediatamente integradas num banco de dados, e a gente pode fazer uma análise no tempo real, no futuro, que eu acho muito interessante. E também com esses dados podemos melhorar o nosso insight sobre o impacto da pandemia. O que eu falei bem no início dessa apresentação, a gente vai oferecer esses dados para entender melhor como esses processos emocionais, motivacionais funcionam e oferecer novos pontos de intervenção. E também uma coisa que eu acho, como pesquisador, eu acho muito interessante, com essa plataforma já podemos implementar algumas técnicas bem inovadoras de análise, por exemplo, análise de rede, que podem ser utilizados para analisar esses autorrelatos psicológicos
E essas técnicas são bem novas. Alguns desses que a gente está usando nesse momento foram desenvolvidos nesse ano, em 2021. E eu acho, aqui no Brasil, certamente, e no mundo global, o nosso grupo é um dos primeiros grupos que está usando esse tipo de análise para trás que traz uma promessa enorme, grande para essa ciência de saúde mental. Então, eu acho que é uma integração de uma oferta para a população, de autocuidado, de atender essas demandas e, no mesmo tempo, implementar um lado científico, um lado de pesquisa inovador que está bem na frente mundial. E agora eu vou rapidamente mostrar um vídeo que criamos para o público geral, que mostra um pouco esses pontos da plataforma. Oi, você sabia que uma das maneiras mais eficazes de manter a sua saúde mental é o autoconhecimento? Pois é, o problema é que muita gente não sabe como explorar o seu universo interior. Mas não se preocupe, foi por isso que criamos a Jornada do Autoconhecimento. A jornada é uma viagem interativa, onde, em uma plataforma online, você escolhe as áreas que quer explorar e criar sua própria trilha de autoconhecimento. Nessa caminhada você responde a questionários temáticos, selecionados a partir de uma extensa análise científica, realizada por pesquisadores do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, para compreender seus principais valores e crenças, como você cultiva seus relacionamentos e muito mais. Ao final da jornada, você tem acesso a um relatório completo e totalmente personalizado. As informações anônimas geradas por suas respostas serão usadas para o avanço científico sobre o tema. E então, o que está esperando? Acesse já saudemental.idor.org e comece agora mesmo a sua jornada do autoconhecimento. Explorando seu universo interior, você poderá cultivar ainda melhor a sua saúde mental. Bem, foi um trabalho incrível e esse trabalho não foi possível sem esse time incrível que a gente montou aqui no IDOR, liderado pelo Gito aqui, o Paulo faz parte, o Thiago, um postdoc, a Larissa, faz doutorado com a gente, a Crícia e o Cristiano, que também fazem um reforço fundamental para montar tudo, trazendo inovação e conhecimento de várias áreas. Eu estou muito feliz de trabalhar com todos esses experts para montar essa plataforma. Então, obrigado e bom encontro aí. Obrigado. Obrigado, Ron, pela sua apresentação. Muito bom. Nós vamos agora ouvir o Marcelo Souza. O Marcelo Souza ele é físico, ele é cofundador da BrightMed e ele é pesquisador do IDOR. Marcelo, com você. Gente, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte do time do IDOR e eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha história, a história da Bright. Vou falar aqui brevemente sobre remédios digitais para terapias analgésicas e especificamente trazendo o estudo de caso da Bright, que é a empresa que eu fundei e sou diretor científico. A gente atua principalmente na área de dor crônica, debilitante, porque esse é um dos maiores problemas da saúde pública mundial. 1 a cada 3 pessoas são pacientes com dor crônica em algum momento da vida. São 60 milhões de pessoas no Brasil. Se falarmos só em osteoartrite, são 9 milhões. O impacto na economia é gigantesco, 1,5 trilhões de dólares, só de impacto no PIB causado por dores musculoesqueléticas. Se a gente falar só de Brasil e só de osteoartrite, são 2,5 bilhões. E acontece que nem todo mundo consegue o tratamento adequado farmacológico. Na verdade, estima-se que apenas 1 em cada 4 pessoas no mundo consegue o tratamento adequado utilizando fármacos, né? E então, por isso, há necessidade de
complementos ao sistema terapêutico vigente. E a gente está falando aqui, se a gente for falar em fármacos, tem uma série de efeitos colaterais, e especificamente dos opioides, a gente vê a questão dos usos abusivos que levam à adição e até mesmo mortes causadas pelo uso excessivo. E, especificamente, as cirurgias que são motivadas por dor, estima-se que apenas 50% dos casos o paciente consegue resolver completamente o problema da dor que o levou à cirurgia, né? A fotobiomodulação é uma ciência já bastante antiga, o que eu quero dizer, tem cerca de 60 anos, mas até o meados da década passada, enquanto eu estava fazendo meu doutorado na USP, na Harvard Medical School, não havia um consenso sequer se fotobiomodulação poderia ser considerado uma terapia realmente eficaz ou se a gente estava falando de um efeito placebo. Então, durante o meu doutorado na Harvard, eu fiz um estudo especificamente com camundongos, onde a gente conseguiu uma redução extremamente acentuada de cerca de 85% da dor que a gente conseguia quantificar com filamentos von Frey em camundongos e conseguir paralelizar isso com a dosimetria, ou seja, a quantidade de fótons depositadas. Então, realmente caracterizando a fotobiomodulação como um princípio ativo terapêutico, muito similar ao que era feito com curvas dose-resposta com moléculas, com quantidade de moléculas de fármacos, a gente fez com quantidade de luz e conseguiu provar que efetivamente havia uma curva dose-resposta e que muitas vezes o que não conseguíamos traduzir em bons resultados quando fazíamos em humanos era justamente porque era preciso um cálculo de dose para que se desse a mesma quantidade de luz em pacientes, por exemplo, gordo ou magro, obeso, homem, mulher. Todas essas características influenciavam na penetração dos fótons. Então, foi preciso que o nosso time científico desenvolvesse algoritmos extremamente sofisticados para quantificar essa deposição de luz, e só assim a gente conseguiu unificar essa terapia, porque a gente conseguiu comparar o que realmente importava, que era a dose depositada no tecido-alvo. E se a gente está falando, por exemplo, de osteoartrite no joelho, o tecido-alvo é a região interna do joelho, não importando quais os parâmetros externos. Isso criou uma mudança de paradigma dentro da fotobiomodulação e é o que nos permitiu caracterizá-la como um remédio digital fotossêutico. Então, hoje, a nossa solução não é só a aplicação do remédio digital, da fotobiomodulação durante uma sessão, mas a gente tem um aparato muito mais complexo que olha o paciente de forma muito mais integral, no qual a gente consegue acompanhar esse paciente ao longo de muitas semanas. Na prática, a gente tem paciente que a gente já está acompanhando ao longo dos últimos 2 anos, conseguindo caracterizar os exames, tanto de imagem quanto de sangue desses pacientes, olhando biomarcadores que estão associados à dor, inflamação, regeneração de tecido, e a terapia com o nosso remédio digital. Essa terapia, ela também funciona através de uma entrega terapêutica que é feita por um hardware, né, por um device, um equipamento, que é o LightAid, que também foi desenvolvido por nós. Então, hoje, o médico ele tem acesso a uma central de controle, que pode ser acessada pelo computador ou pelo smartphone, no qual ele, dentro de uma área específica, restrita para ele consegue acompanhar todos os pacientes com quais remédios digitais foram aplicados, qual foi a bilhetagem, o sistema de pagamento. Então, todas as informações relativas ao paciente num só lugar, tanto as informações do paciente como sujeito a ser tratado, como do paciente como um cliente também, né? Então, isso facilita a gestão dos diversos pacientes e possibilita que um único médico tenha um aumento exponencial na quantidade de pacientes que ele pode atender a partir de chatbots e voice bots, que são programados por nós, e que mantém a qualidade, fazendo com que o médico ele se preocupe com
a qualidade de vida, com a saúde do paciente e que muitas outras funções que eram desempenhadas ou pelo médico, por algum assistente deles, possa ser automatizada, né? Então, foi automatizada aqui. Quando o médico prescritor ele acessa o ambiente Bright, a Bright Store, é como se ele estivesse numa farmácia digital, em que ele pode escolher aqui diversos remédios, por exemplo, osteoartrite, tendinite, epicondilite, sinovite, e simplesmente ao clicar e imputar os dados do paciente, a gente consegue fazer o cálculo de dose customizado para essa doença que ele escolheu e individualizado com as características daquele paciente. E é isso que permitiu que a gente tivesse um aumento muito grande de eficácia da terapia e de eficiência da terapia. Justamente porque aqui, acompanhando, né, da esquerda para a direita, a gente funciona criando uma dose na nuvem, né, no ambiente 100% digital, que leva, quando essa dose é feita o download, é imputado os dados do paciente, como, por exemplo, cor de pele, e passa para o device, né, para o smartphone do médico, que, por sua vez, comunica para o LightAid, olha, essa daqui é a dose perfeita para esse paciente utilizar. E, enfim, o LightAid emite a luz no paciente, mas não é qualquer potência, qualquer tempo, qualquer frequência, mas sim as características perfeitas, ideais para fazer com que esse paciente tenha o melhor resultado possível. Então, o que havia na fotobiomodulação com muita clareza, havia uma curva de aprendizado muito longa para os profissionais de saúde, justamente para conseguir, eles faziam de forma subjetiva, de forma intuitiva, mudanças da dose com as nuances de pele, de obesidade do paciente, e aqui a gente automatizou tudo isso, fazendo com que cada paciente em qualquer lugar do mundo consiga receber a melhor dose possível para ele naquele momento. E a gente tem um mecanismo de feedback que a gente vai criando um banco de dados que, com inteligência artificial, permite que essa dose vá sendo otimizada para o próprio paciente. No IDOR, a gente está fazendo um processo de segmentação de imagens médicas, de ressonância, tomografia, justamente para automatizar ainda mais o cálculo de dose e tornar ainda mais individualizado, justamente porque hoje a gente coloca dados como, por exemplo, o peso e a altura do paciente para estimar o índice de massa corpórea e ter uma certa parametrização da espessura da camada de gordura no joelho. A gente consegue dados muito mais precisos e muito mais rápidos e corretos com a imagem de ressonância magnética do próprio joelho do próprio paciente, do que com esse mundo das médias, né, que era feito antes. Aqui eu estou mostrando para vocês uma simulação da penetração dos pótons, né, onde a gente consegue ver a profundidade em milímetros que esses pótons vão, né? Então, a gente tem, muitas vezes, eles indo com profundidades de 1,5 centímetros, e quando a gente compõe um cluster com 300 pontes de luz, essa profundidade terapêutica chega a 2, 3 centímetros, é o que nos permite tratamentos profundos, como no joelho, na coluna vertebral. A gente fez um estudo piloto no Hospital das Clínicas, no qual a gente conseguiu demonstrar uma redução da escala visual analógica, né, que é uma quantificação subjetiva de dor, que mais de 85% dos pacientes tiveram uma redução igual ou superior a 50% na intensidade da dor. A gente conseguiu quantificar também diminuição de inflamação e também aumento de vascularização e até mesmo aumento da quantidade de dopamina na urina. Nesse exato momento, a gente tem planejado com o IDOR, né, e vai começar logo em janeiro ou fevereiro a atrair pacientes para um ensaio clínico de osteoartrite de joelho, com mais de 300 pacientes. Então, vai ser o maior estudo clínico de fotobiomodulação já feito, que siga todos os parâmetros padrão ouro internacional para os ensaios clínicos que são feitos pela própria indústria farmacêutica. Então, com isso, a gente vai ter
dados ainda mais robustos do que o que a gente tem hoje. Algumas evidências que a gente tem dos pacientes e médicos que já são clientes pagantes, né? A gente já tem aqui, eu coloquei 1.100, mas na verdade a gente já ultrapassou mais de 2.000 doses em 300 pacientes, né? Aqui está 177, mas a gente recentemente ultrapassou 300 pacientes só com osteoartrite. Então, com uma redução extremamente grande. A gente tem muito orgulho dos nossos parceiros aqui, Instituto Doll, Harvard Medical School, Sorbonne, mais parceiros estratégicos de tecnologia, e também já temos todas as certificações para poder operar no Brasil com toda a segurança e legitimidade. Já temos patente internacional e também vamos, nos próximos meses, buscar essa patente, a aprovação no FDA para podermos atuar também nos Estados Unidos. Aqui eu não vou me alongar muito, mas o que eu quero dizer para vocês é que o nosso modelo de negócios, ele não consiste na venda do equipamento, como é muito comum na área das terapias físicas, né? A gente entrega o equipamento em comodato e o que a gente vende é dose de remédio digital fotossêutico, ou seja, são as aplicações. E com isso a gente alinha a Bright, os médicos, os pacientes, pois só há uma continuidade quando o tratamento é realmente eficiente e eficaz. E a gente tem a grata surpresa de que os médicos e pacientes têm se mantido com a gente, porque a gente consegue efetivamente reduzir muito a dor do paciente. Em alguns casos, a gente conseguiu evitar que alguns pacientes fossem para a sala cirúrgica. Do ponto de vista de pesquisa, produto e marketing, a gente teve uma evolução muito pronunciada desde a minha pesquisa pré-clínica em Harvard até os dias de hoje, corroborando aí com chave de ouro uma captação que a gente acabou de fazer agora, no final de 2021, de quase 20 milhões de reais, que vai nos permitir crescer de forma acelerada, e a nossa expectativa é aumentar em 1.000 vezes o número de pacientes atendidos que a gente atendeu em 2021. Em 2023, a gente atender 1.000 vezes mais pacientes, né? Então, é uma curva de crescimento de mercado muito grande. Pelo tempo, eu também não vou ficar muito nisso, mas a gente pode voltar durante as perguntas. E eu queria passar uma take-home message para vocês do tamanho do que a gente está fazendo, que o que, na verdade, a gente está falando de digitalização dos remédios e uma mudança de paradigma, de princípio ativo, não só químico, mas agora os princípios ativos químicos da farmacologia também vão ser complementados por princípios ativos físicos, como fontes de luz, de campo magnético, eletroestimulação, plasma, etc., e tudo isso controlado digitalmente. Então, que há 10, 20 anos parecia ser impossível, daqui a 10, 20 anos vai ser o normal, vai ser o comum, que são essas caracterizações e esse controle do ambiente intracelular a partir de estímulos físicos extracelular. Então, a gente tem aí como os principais competidores as indústrias tanto de terapias digitais, como a Peers, e também outras farmas gigantes que estão entrando na área de terapias digitais, né? Então, aqui tem alguns dos meus contatos, e muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar nesse painel, e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito boa a sua apresentação. Nós vamos prosseguir agora com a nossa mesa. Nós vamos ouvir o Darlan Nitz. O Darlan é fisioterapeuta da Rede Dor São Luís, e ele vai apresentar para nós um estudo de caso extremamente importante em unidade de terapia intensiva. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu queria, de antemão, já agradecer o convite de estar participando desse encontro. É um grande privilégio para mim poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da experiência e contar para vocês esse estudo de caso de pacientes com uso de realidade virtual dentro de ambiente hospitalar. Então, meu objetivo aqui com vocês é trazer um pouco da minha experiência com realidade virtual em reabilitação hospitalar. Eu uso a realidade virtual há aproximadamente uns 5 anos dentro do hospital aqui em Curitiba.
E recentemente eu assisti um TED de uma brasileira e ela me trouxe boas lembranças e é uma grande inspiração para mim. Lembrança do primeiro dia que eu acessei a internet na minha vida, do primeiro dia que, de certa forma, eu me teletransportei para algum lugar. Eu me lembro do meu primeiro computador, da primeira vez que eu tive acesso à internet e eu queria muito visitar um estádio de futebol. Eu cliquei para baixar essa imagem e fiquei aguardando ali, ansioso que aquele upload funcionasse, aquele download funcionasse, pixel a pixel, trazendo para mim a imagem do estádio do Maracanã. E no primeiro dia que eu vi essa imagem, eu, de certa forma, me teletransportei e consegui me sentir, de fato, através da tela de um computador, dentro do próprio estádio do Maracanã. E através, hoje, de telas inteligentes, através da realidade virtual, a gente consegue oferecer aos pacientes internados dentro do ambiente hospitalar uma experiência diferente, teletransportar esses pacientes para alguns lugares. E com essa tecnologia eu me deparei com efeitos terapêuticos muito interessantes. E eu acredito muito que a realidade virtual, que essa tecnologia, ela é capaz de fazer com que a gente seja construtor de mundo em cima de mundos e arquiteto de memórias para pacientes internados dentro de ambiente hospitalar. E uma das minhas grandes dores, trabalhando à beira do leito com reabilitação intensiva, é que a grande maioria desses pacientes internados em ambiente hospitalar, em algum momento da sua estadia no hospital, eles vão experimentar dor, medo, cinesiofobia, que envolve o medo de você se movimentar, o medo de você começar a fazer exercício físico visando a sua recuperação e a sua alta precoce. Com certeza vão passar por momentos de ansiedade, tudo isso envolvendo um simples internamento hospitalar. Então essa era uma das minhas grandes dores, poder tentar reduzir algum desses sintomas e, obrigatoriamente, melhorar a experiência do paciente internado dentro do hospital. Por isso eu trouxe a realidade virtual, a ideia de aplicá-la de forma científica dentro do hospital, visando melhorar a experiência do paciente, e me deparei com efeitos terapêuticos muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês. Eu trago esse estudo de 2014, porque eu acho ele muito interessante quando ele fala que 41% dos pacientes procuram hospitais nos Estados Unidos pela experiência que eles tiveram dentro de serviço. 21% apenas pela decisão do médico, 20% pela reputação do hospital e apenas 18% por conta da localização do seu hospital. Mas a experiência do paciente é algo muito importante que faz com que esse paciente volte a procurar o serviço de saúde. E a realidade virtual funciona, eu trago esse mosaico de artigos científicos para a gente poder conversar um pouco. Tem muita ciência por trás dos efeitos da realidade virtual no controle da dor, no controle da ansiedade, na melhora do humor, no estresse pós-traumático e até mesmo hoje pesquisas acompanhando pacientes com pós-Covid. E eu acredito que hoje, devido à facilidade que temos de encontrarmos ciência de qualidade, artigos científicos, revistas científicas, é muito fácil de encontrarmos isso via internet e eu trago para vocês aqui um pouco de evidências do mundo real. Eu decidi trazer imagens e ilustrar com vídeos como é o atendimento, como a gente usa a realidade virtual à beira do leito dentro do hospital onde eu trabalho hoje. Então, meu primeiro estudo com realidade virtual dentro da UTI, ele foi avaliando a dor de um paciente. E eu me deparei com outros efeitos terapêuticos extremamente importantes no quesito de experiência do paciente, de alta precoce, de diminuição de custo com indicação. E hoje eu consigo fazer atividade física com o paciente em realidade virtual, aumentando em 300% o tempo de atividade física desse doente. Eu comparei ele com ele mesmo. Eu coloquei ele para usar um cicloergômetro, uma bicicleta com carga, e pedi para que esse paciente parasse de fazer o exercício físico no momento em que ele sentisse dor, algum desconforto, ou que ele simplesmente quisesse parar com a atividade. E ele para com aproximadamente 11 minutos. No dia seguinte, eu avalio e atendo esse mesmo paciente, mas imerso com óculos de realidade virtual, pedalando pela cidade de Londres, por exemplo, e esse paciente aumenta em 300% o tempo de atividade física dele dentro do ambiente hospitalar. Eu consigo usar isso na terapia intradialítica, aquele paciente que permanece 3, 4 horas fazendo hemodiálise, olhando muitas vezes para a parede ou para uma televisão que
tem um canal que nem era o canal que ele gostaria de atender, então isso é muito torturante. Eu uso essa expressão nas minhas conversas, que o ambiente hospitalar, principalmente o ambiente de UTI, ele é um ambiente torturante. E no momento em que eu coloco esse paciente para usar a bicicleta para braço associado à terapia intradialítica, esse paciente, a hora que termina esse atendimento, que ele termina a diálise dele, quando eu retiro o óculos dele, ele me fala: Darlan, muito obrigado por ter me levado para um lugar onde eu posso pegar sol, porque eu tenho lúpus e eu não posso ir até a praia, e você conseguiu me levar para a praia mesmo estando dentro da UTI. Eu consigo associar isso à ventilação mecânica e controle de delírio, e em ventilação mecânica eu consigo ter um melhor sincronismo da máquina-paciente. Eu consigo uma melhor adaptação desse paciente em ventilação mecânica e favoreço o desmame, e consigo um desmame muito mais seguro desse paciente que não acorda direito, que não tem um nível de consciência adequado. Quando eu coloco ele na realidade virtual, eu consigo resgatar memórias, eu consigo trazer um controle melhor de nível de consciência, e principalmente a questão do controle do delírio, que a maioria desses pacientes que ficam internados, independentemente da idade ou do quadro clínico, em até 48 horas aproximadamente, é o que a literatura traz, os pacientes começam a desenvolver períodos de delírio, muitas vezes delírio mistos, mas o delírio hipoativo é onde a gente tem mais taxa de mortalidade associada, e quando eu coloco o paciente na realidade virtual, eu consigo prevenir e tratar esse delírio. E agora, recentemente, nós utilizamos a realidade virtual no hospital em Porto Alegre, associada à robótica e associada à estimulação neuromuscular avançada, e eu consegui muito mais efeitos do estímulo neuromuscular avançado associado à realidade virtual. E o meu primeiro case de sucesso com a realidade virtual foi esse caso. Essa paciente internada conosco por 6 meses dentro do hospital, uma doença neurodegenerativa, que nesse momento de internação dela, ela tinha apenas o movimento da cervical, ela apenas virava o pescoço para um lado, para o outro, olhava para cima e para baixo. Ficou 6 meses conosco internada, ela precisava de ventilação mecânica, então ela não respirava sozinha, ela não conseguia ficar nenhum momento fora do ventilador mecânico, ela tinha muita dor, restrita ao leito, não conseguia fazer movimento nenhum, e o controle de dor que a gente oferecia para ela naquele momento era com altas doses de opioides em bomba infusora, e o índice de dor dessa paciente de 0 a 10, naquela escala análogo visual de dor, Marcela acabou de falar dela, era sempre 8, então ela tinha uma dor muito intensa. E ela tinha o desejo de ir para a praia. Ela, infelizmente, tinha um prognóstico muito reservado, muito ruim, ela acabou indo a óbito conosco, mas ela queria ir à praia e eu tinha esse grande desafio de tentar levá-la à praia, associado às minhas condutas e decisões terapêuticas do dia a dia. E eu coloco ela em cima de uma prancha ortostática e levo ela para passear pela praia de Copacabana. Esse atendimento dura em torno de 40 minutos, então eu consigo colocar ela numa posição de ortostase, uma posição em pé. Eu tenho auxílio de um colega fisioterapeuta para que possa levar o ventilador. E durante esses 40 minutos de atendimento, eu começo a fazer uma entrevista de dor com ela, perguntando para ela qual é a sua dor. E ela começa a interagir, como vocês estão vendo no vídeo, virando o pescoço. E ela relata para mim que em todo momento desses 40 minutos de assistência fisioterapêutica, ela tem dor igual a 0. E foi aí o start de eu começar a usar a realidade virtual e fazer pesquisas do controle da dor através de neuromodulação com a realidade virtual em pacientes internados em ambiente hospitalar. Aqui eu trago um exemplo, mais um vídeo de uma ferramenta não farmacológica, que é assim que eu chamo ela, no controle da dor, e eu gostaria de compartilhar ele com vocês aqui. Adriano? Oi, Tudo bem? tranquilo. Me diz uma coisa, quanto é a sua dor? Cara, eu tinha esquecido da dor. Nossa. Realmente. Eu não tinha prestado atenção que tava com dor mais. Então esse é um vídeo que eu falo, isso são evidências do mundo real, né? Tem ciência por trás disso, tem muita pesquisa científica por trás disso, mas isso são evidências do mundo real. Um caso de um paciente com uma cirurgia abdominal,
com difícil controle da dor, e através da imersão virtual, através da neuromodulação, ou seja, da distração do cérebro desse paciente, eu consigo fazer com que ele não perceba mais que está com dor, reduzindo assim o uso de medicação e fazendo com que ele tenha uma maior mobilidade dentro do hospital, entendendo que quanto mais ele se mexa, que quanto mais ele tenha independência funcional, mais precoce será a alta desse paciente, melhor vai ser a qualidade de vida dele no momento da alta. E aqui é um exemplo de controle de delírio através da realidade virtual, em um paciente com delírio misto, um paciente idoso que estava internado conosco e precisava de contenção física por conta de toda essa agitação psicomotora que ele tinha. E nesse dia eu entro para fazer o atendimento e na parede do quarto desse paciente tem a biografia do paciente, um trabalho magnífico feito pela equipe de psicologia do Hospital Santa Cruz aqui, onde conta um pouco da história desse paciente. Conta coisas do que ele gosta, coisas principalmente do que ele não gosta, do que é importante para ele. E lá eu consigo entender melhor como é a vida desse paciente. E através dessas particularidades dele, eu consigo individualizar a escolha da imersão virtual que eu quero para esse paciente. Então, eu consigo acertar a escolha, oferecendo para ele uma imersão virtual que seja de gosto dele. E esse vídeo é um dos vídeos que mais me encanta, e eu vou compartilhar ele com vocês também. Que coisa! Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Maravilhoso no centroavante do Flamengo. Então o Mano foi pro outro, acreditou, ganhou. E aí? Nossa Senhora! Gostou? Adorei, meu amigo. Foi legal, né? O senhor lembra desse jogo? Eu lembro. Então, aqui é um caso de um paciente que apresentava um delírio muito importante e através desse estímulo virtual, que foi um jogo de futebol da época dele, do time que ele torce, eu consigo trazer ele de volta para o mundo real através de uma imersão virtual. Eu acredito, pessoal, que a realidade virtual já é uma tecnologia madura, ela já passou pelas 8 fases de amadurecimento, e essa tecnologia madura, ressignificada, levada à beira do leito, ela é capaz de exponenciar uma sociedade, ela é encantamento puro. Acho que é uma ferramenta muito simples que a gente consegue resgatar efeitos terapêuticos e oferecer efeitos terapêuticos para os pacientes de uma forma muito eficaz, basicamente com 0 o índice de efeitos adversos que eu encontro no meu dia a dia. E eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse encontro, enfim, somos os principais responsáveis pela criação de futuros desejáveis com tanta tecnologia disponível para a gente poder oferecer nos cuidados de saúde para os nossos pacientes. Meu muito obrigado e eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, Darlan. Parabéns aí pela sua apresentação. Nós já temos aqui algumas perguntas no Question and Answers. A primeira pergunta é do Sérgio Ferreira, e ela é endereçada ao Marcelo. Marcelo, você mencionou que para atingir uma maior penetração, né, você chega a alguns centímetros, né, de tecido. O Sérgio Ferreira pergunta se você utilizou fótons no infravermelho, né? E, se for o caso, se você acredita que o mecanismo principal de ação ocorre pela absorção de energia pela água, ou se você acha que tem outras biomoléculas envolvidas. E se você também acredita que, além de efeito anti-inflamatório, existe efeito regenerativo. Certo, vamos lá. Primeiro, obrigado pela pergunta, Sérgio. Sim, a gente está utilizando fotobiomodulação no infravermelho próximo, precisamente 850 nanômetros é o comprimento de onda que a gente utiliza. Na verdade, o principal cromóforo, né, que são as moléculas que absorvem os fótons e são o gatilho para a cascata bioquímica de reações, no nosso caso, né, é o citocromo C oxidase, que é uma molécula que faz parte do ciclo de Krebs, está lá no interior das mitocôndrias, e o mecanismo de ação
que é o mais consolidado na literatura científica, é o de alteração no funcionamento do motor molecular ATPase e, consequentemente, aumento da produção de ATP. Nos meus estudos pré-clínicos, a gente conseguiu quantificar um aumento de 90% no ATP livre em tecido cerebral de camundongo, né? Então, um aumento extremamente pronunciado desse ATP livre. E quanto aos mecanismos de ação, o que a gente já conseguiu observar é que a maior biodisponibilidade de ATP permite com que essas células consigam produzir mais substâncias das quais a célula precisa, digamos assim, gostaria de produzir, mas estava sem energia para fazê-las. Como, por exemplo, os analgésicos endógenos, fatores de crescimento, interleucinas. Então, tudo isso correlacionado com analgesia, com inflamação e regeneração de tecido biológico. Então, há sim esses 3 mecanismos, né, na fotobiomodulação como um todo, no nosso tratamento de osteoartrite, mas efetivamente o que a gente consegue quantificar com maior precisão é de fato um efeito analgésico, devido tanto ao aumento desses analgésicos endógenos, quanto à diminuição da transmissão de potenciais de ação, e o efeito anti-inflamatório, devido à produção a modulação dessas interleucinas, né? Então, a gente tem aumento de produção de algumas, inibição de outras, mas no conjunto da obra é como se a gente conseguisse acelerar o processo de inflamação, não é que bloqueia a inflamação, mas faz com que um processo que demoraria 3, 4 dias de um processo inflamatório consiga diminuir para cerca de 24 horas. Então, acho que eu tentei explicar aí de uma forma bem ampla, bem generalista, os mecanismos de ação que suportam as evidências que a gente tem observado dentro da fotobiomodulação. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou dirigir ao Darlan. Darlan, alguns indivíduos sentem enjoo e tonteira quando usam realidade virtual. Como é a sua experiência em relação a isso? E se existe alguma estratégia que você recomenda para diminuir esse efeito colateral para essas pessoas que apresentam esse tipo de experiência? Paulo, obrigado pela pergunta. Esse foi um desafio para mim no início das minhas intervenções, colocando os pacientes para usar a realidade virtual e entendendo quais seriam os efeitos adversos. Então, de fato, sim, dependendo da imersão virtual, a questão do enjoo, da tontura aparece com muita frequência. Por isso, eu hoje individualizo o cuidado. Eu estudei muito a questão de qual imagem virtual, qual vídeo virtual, qual imersão virtual usar para esses pacientes. Então, hoje eu tenho vídeos não próprios, eu estou em desenvolvimento de um software, de uma farmácia virtual para isso, mas eu escolho vídeos que sejam, por exemplo, que tenham efeitos com cromoterapia. A cor azul tem um efeito analgésico muito interessante, então eu costumo colocar pacientes para iniciar as imersões virtuais sempre com mergulho, sempre com cores azuis, com poucos movimentos, nada muito intenso, como por exemplo uma montanha-russa, diminuindo assim os efeitos adversos, e de acordo com a individualidade de cada paciente, eu consigo ir aumentando a imersão virtual, até mesmo com interações de realidade aumentada. Então, acho que a minha dica seria sempre procurar vídeos calmos, principalmente que envolvam a cor azul como mergulho, que os resultados de efeitos adversos são próximos a 0. Obrigado, Darlan. Tem uma outra pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, é uma pergunta do Daniel Furtado. Marcelo, que indicações assim, específicas para dor crônica você prevê a aplicação da fotobiomodulação? E se você acredita que no futuro existe um modelo de autoaplicação, como se fosse um dispositivo pessoal? Tá ótimo. Bom, eu vou falar um pouco das aplicações que a gente já tem, né? Dentro de dor músculo-esquelético, nós temos cerca de 50 remédios digitais
E aí, só para tentar deixar mais claro, por exemplo, no joelho, a gente tem osteoartrite, mas se é um rompimento de ligamento, uma lesão no menisco ou uma sinovite, para cada dor no joelho, é extremamente amplo, né? Então, para cada causa, embora seja tudo dor de joelho, nós temos remédios digitais diferentes. A mesma coisa com alterações do local. Então, assim, osteoartrite no joelho e no ombro são 2 remédios diferentes também. Então, hoje a gente já tem cerca de 50 dessas aplicações. A gente acredita que só em músculo esquelético nós chegaremos ao longo dos próximos anos entre 500 e 1.000 aplicações diferentes para tentar realmente cobrir toda a gama possível de aplicações em dor músculo-esquelética. E quanto à questão da autoaplicação, eu tenho a seguinte ressalva. Dentro dos equipamentos de fotobiomodulação, que é uma ciência antiga, com tecnologias mais antigas, isso acaba sendo mais fácil de ser feito porque não há um compromisso tão grande com a eficácia. E isso, entre outras coisas, acabou levando a uma deturpação dessa ciência da fotobiomodulação, que acabou se misturando com uma fototerapia e diminuiu, gerou até um problema da nomenclatura não soar muito bem para os ouvidos médicos, assim, isso aí eu já vi, isso aí não funciona. Então, assim, embora a gente parta da mesma ciência que é a fotobiomodulação, o que a gente faz é totalmente diferente, porque, assim, a gente realmente criou um remédio, e como todo remédio, é necessário uma prescrição do médico, né? Então, embora seja um remédio digital, ele tem que ser prescrito. Há, no futuro, a possibilidade de alguns desses remédios mais simples, para coisas, dores musculares muito simples, talvez com um autoatendimento em serviços, em farmácias ou em locais de grande movimentação, mas acho ainda um pouco, no estágio que a gente está, um pouco inicial para a gente falar em um remédio, uma autoaplicação dos remédios digitais. A gente ainda precisa criar uma segurança, um rastro muito grande para que a própria comunidade médica se sinta bastante confortável com o remédio digital. Então, acho que antes de termos remédios digitais que o sujeito toma em casa, a gente gostaria de que a comunidade médica se sentisse tão confortável ao receitar um remédio digital quanto se sente confortável ao receitar um fármaco, né? Então, assim, as restrições não são de ordem científica e tecnológica, mas sim de ordem cultural e de segurança. Então, na área de saúde, toda segurança é válida, né? Então, é assim que a gente pensa e é assim que a gente pretende direcionar o mercado nos próximos anos. Obrigado, Marcelo. Tem uma última pergunta, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. É uma pergunta para o Darlan, se ele já teve oportunidade, em algum momento, de usar a realidade virtual em pacientes oncológicos, que às vezes ficam muito tempo tomando a infusão, né, da quimioterapia. A experiência que eu tenho dentro do hospital com pacientes oncológicos é no controle da dor, principalmente em cuidados paliativos. Recentemente, o hospital onde eu trabalho inaugurou o Centro de Oncologia, então esse é um passo para o início de 2022, para a gente usar a realidade virtual em pacientes fazendo uso de terapia intravenosa. Ao mesmo tempo, a gente tem um serviço em Santa Catarina que implantou a realidade virtual num centro de terapia intradialítica, onde eles têm conseguido efeitos muito positivos. Então, eu acredito muito que o nosso próximo passo vai ser poder oferecer uma melhor experiência para esses pacientes oncológicos durante o tratamento intravenoso. Uhum. Então, eu queria agradecer ao Ronald, queria agradecer ao Marcelo, ao Darlan, pelas maravilhosas apresentações hoje, foi muito legal. E passo a palavra, então, para a Crícia. Crícia, com você. Eu reforço, então, a parabenização. Parabéns, Paulo, pela moderação, também pela sua apresentação. Parabéns ao Ron, ao Marcelo, ao Darlan
Muito interessante, né? No primeiro painel, então, a gente discutiu um pouco aqui novas terapias, né? Terapias inovadoras aqui, principalmente com o uso de biotecnologia, e nesse segundo a gente vê o uso de novas terapias a partir da tecnologia, né? Então, muito interessante aqui, acho que esses dois painéis se complementam bastante para mostrar as oportunidades que a gente tem aqui junto com o IDOR.